Vamos ver um dos usos do ponto e vírgula, um uso que justifica a existência do ponto e vírgula. Nada daquela bobagem, ponto e vírgula, a vírgula marca uma pausa, ponto e vírgula marca uma pausa maior. Pontuação não tem nada a ver com pausas, pontuação é sintaxe. Vamos ver esse uso do ponto e vírgula importantíssimo e utilíssimo para quem escreve. Para unir coordenadas assindéticas. Lembra, coordenada assindética é aquela que não tem a conjunção no meio. Aqui, ó, ele deve ter desistido do emprego, pois nunca mais nos procurou. Esse pois é uma conjunção, essa é uma oração sindética. Se eu tirar o pois, o ponto e vírgula entra no lugar, fazendo a ligação das duas orações que, de outra maneira, ficariam isoladas em frases separadas. Ele deve ter desistido do emprego, nunca mais nos procurou. Então o ponto e vírgula está ali para dizer, leitor, aqui eu não terminei o meu pensamento, espera que eu vou entregar alguma coisa extra. Tem mais? Tem mais. Ponto e vírgula é muito importante. Se eu pusesse um ponto aqui, que estaria certo, ficariam dois pedaços desconectados. E eu esperaria que o leitor fizesse a ligação. Eu faço a ligação para o leitor. O trem sumiu no horizonte. Ponto e vírgula. Era tarde demais. Você vai gostar do passeio. O local é muito agradável. Veja com esse ponto e vírgula, mantém as duas partes unidas sem separar em pequenos pedaços, como era o hábito antigamente de cortar a frase em pedacinhos. Machado, olhe, disse Dona Benedita, vá amanhã. Mascarenhas foi, e foi mais cedo. Dona Benedita falou-lhe da vida e do mar. Ele pediu-lhe a filha em casamento. Vejam, o Machado usando aqui exatamente, o pensamento terminou lá no casamento, e não fazer dois pedaços assim. Eu tenho um exemplo bem aqui. Os americanos viam o escravo negro como um ser inferior, a meio caminho entre o homem e o animal. Muitos anos se passaram depois da abolição, até que a lei tolerasse os primeiros casamentos interraciais nos Estados Unidos. Os portugueses já traziam o sangue africano nas veias, herança de muitos séculos da presença árabe na península. Entre nós, que descendemos deles, a miscigenação nunca foi proibida ou hostilizada. Veja, se nós trocássemos este ponto e vírgula aqui por um ponto, ficariam os dois períodos desconectados. Os americanos viam o escravo negro como um ser inferior, a meio caminho entre o homem e o animal. Muitos anos se passaram depois da abolição. Veja, uma coisa parece que não está coesa, ligada à outra. Mesmo caso aqui, os portugueses já traziam o sangue africano nas veias, herança de muitos séculos da presença árabe na península. Ponto. Entre nós, que descendemos deles, a miscigenação não está errado, mas o ponto e vírgula que estava aqui faz uma ligação entre as partes muito melhor do que simplesmente o ponto. Então este ponto e vírgula é um dos pontos e vírgulas mais recomendáveis que nós temos e que muita gente agora está começando a aprender a usar, porque não é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Ele tem a sua função específica.